Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar nesse instante para ser o pregador dessa noite, trazer a mensagem, o recado de Deus, o pastor Jorge Luiz. Ele foi o pastor da infância do irmão João Marcos, da sua família. É alguém muito querido, muito amado, foi pastor da igreja lá em Volta Redonda e foi convidado então pelo nosso novel pastor para trazer a mensagem do Senhor, e é com muita alegria que nós o convidamos. Estava conversando ali e, na verdade, nós somos da mesma turma do Seminário do Sul. Nós fizemos seminário na mesma época, só que eu era do curso da noite, ou seja, eu trabalhava e ele não. Então, eu era do curso da noite e ele era do curso da manhã. O Seminário do Sul já teve mais de 1000 alunos no passado, tinha 2 turnos, era muito gostoso aquele seminário ali. Então, na verdade, nós fizemos seminário junto e é uma alegria muito grande a presença de Deus, saber como Ele foi importante na vida dessa família tão querida e tão amada. E é com muita alegria que nós o ouviremos nesta noite. Que você possa agora continuar com o seu coração aberto para o recado de Deus, para aquilo que o Senhor ainda tem a falar aos nossos corações. Que Deus abençoe, querido. Muito obrigado. Irmãos, uma boa noite para todos. Graça e paz. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o pastor Vitor, eu tinha assim, alguma coisa, eu já vi esse irmão em algum lugar e não lembrava de onde. Está faltando alguma coisa que ele tinha naquela época, está sobrando outras que ele não tinha, né? Mas a explicação é a seguinte: eu realmente estudava pela manhã, eu era da turma da manhã. Na turma da manhã nós chegamos a ter, eu acho que quase 700 alunos, e na turma da noite eu acho que uns 400. O seminário chegou em 1.100 alunos na nossa época, somos da turma de 78 e 81. Mas a questão é a seguinte: ele trabalhava de dia e estudava à noite. Eu trabalhava de manhã, pastor, mas eu almoçava correndo e ia para a Junta de Missões Mundiais e trabalhava lá no escritório até 7 da noite. Saía meio-dia correndo para chegar na Praça da Bandeira, 1h. Aí a tia de Olinda, você lembra quem? Já deixava meu almoço separado lá prontinho, eu chegava 10 minutos antes e corria para lá. E com isso nós não nos encontrávamos. Mas eu me lembro do irmão lá, quando falou o seu nome, Vitor Valente. Agora está bem mansinho, né, pelo que eu percebi, bem manso. Com Jesus a gente acaba amansando mesmo. Mas eu não conheci o irmão o suficiente para dizer que ele amansou depois, tá? Muito bem, irmãos. É uma alegria, uma honra enorme, uma gratidão imensa. Eu estou aqui pela bondade, misericórdia de Deus. E essa bondade, essa misericórdia chegou a mim através do João Marcos, que carrega no seu coração muito dessa bondade de Deus. A nossa história com a família do João Marcos começou em 88. Em julho de 88 eu cheguei em Volta Redonda e o João Marcos estava com 2 anos e meio. Eu cheguei em julho, você fez 3 anos em 14 de dezembro de 88. Então eu cheguei lá, você tinha 2 anos e meio. Então a nossa história começa ali. Vi então a primeira infância dele, tive o prazer de batizá-lo, também o Samuel, não é isso? Seu irmão, batizei, celebrei o casamento do Samuel, o seu mano e a Natália. Do João Marcos não foi possível, eu estava doente no seu casamento lá em Petrópolis, eu estava no hospital, mas foi uma pena não poder ir. Fiquei muito feliz de conhecer agora a Júlia. E estou muito feliz por crer de todo o meu coração que João Marcos não está entrando no ministério pastoral por acaso. Ele está entrando por motivos muito sérios, muito profundos. Também eu fiquei louvando a Deus pela vida dos pais do João Marcos, o irmão Odilon e a irmã Cláudia. Quando nós chegamos em Volta Redonda, a nossa mudança, eu estava vindo de Curitiba e a nossa mudança atrasou e, nesse período, nós ficamos na casa dos pais do João Marcos. E o carinho, o amor com que fomos recebidos e o cuidado que o irmão Odilon e a irmã Cláudia tiveram com esses filhos, em todos os sentidos, não apenas no preparo intelectual deles, mas no preparo espiritual,
compromisso a toda prova mesmo com a igreja, com a palavra de Deus, com o ensino. Eu ainda me lembro muito bem, o pai do João Marcos é de poucas palavras, ele não precisava levantar a voz, não é só olhar com muito jeitinho, eles iam obedecendo. E hoje está aí o resultado, 2 filhos muito abençoados, andando com o Senhor, e certamente seus netos, irmão Odilon e irmã Cláudia, também serão criados nos caminhos do Senhor. Amém? A bênção é boa, passa de geração. Amém, irmãos? Muito bem. Eu quero também trazer, antes de eu abrir as escrituras, para eu não precisar mais tocar em outro assunto, senão da pregação, eu quero trazer um abraço muito querido mesmo da Rita para o João. Ela te mandou um áudio, não é isso? Mandou uma mensagem, mas ela não pôde vir. O João Marcos mandou uma mensagem para ela, e ela me chamou e falou, olha que bonitinho, ele ainda me chama de tia. Porque na infância era assim, era tia Rita, os irmãos eram tudo tios e tias. Olha que ele ainda me chama de tia. Mas a minha esposa, ela está há uns 12 dias, mais ou menos, com chikungunya e dengue. Pegou os 2 logo de vez. Então, ela esteve muito mal. Sábado passado foi para o hospital. Essa semana, graças a Deus, melhorou muito. Na terça-feira, ainda fomos ao médico. Ela queria vir. O médico falou, não tem condições dela ir. Eu vim de ônibus, eu não dirijo mais aqui no Rio de Janeiro. Então, por isso, eu vim de ônibus. Aí ficaria mais complicado ainda. Muito bem, irmãos. Finalmente, hoje eu sou membro da Igreja Batista no Braga, em Cabo Frio, mas assumi há 1 ano uma pequena congregação em Búzios, com o desafio de trabalhar para essa congregação se tornar a 4ª Igreja Batista de Búzios. Chegamos lá há 1 ano, a congregação estava com 9 membros. O meu primeiro domingo pela manhã tinha 6 pessoas e à noite 9. E, graças a Deus, agora fizemos 1 ano, já temos tido uma média de 30, estamos com 36 irmãos na escola dominical e 45 firmes mesmo nos cultos de domingo à noite, 50. Domingo atrasado fizemos um dia de comunhão, tinha 52 irmãos. Então, estamos vivendo esse momento feliz e, pela primeira vez, experimentando uma coisa. Em 1 ano, a igreja triplicar de membro. Aqui não vai acontecer isso. Mas lá pode acontecer, porque de 1.000 para passar para 2.000 é muito difícil, mas de 9 passar para 27 foi fácil. Né? Então, estamos assim bem felizes mesmo. Eu moro em Cabo Frio, vou a Búzios terça, quinta e domingo em função do trabalho pastoral. Amém, irmãos? Muito bem. Feito isso, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 a 4. Muito bem. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos dado esses anos de vida e com tantos anos já vividos pela graça do Senhor, podemos viver momentos tão preciosos como esse, de vermos, ó Deus, irmãos que um dia conhecemos no berçário, agora assumindo
esse encargo, essa responsabilidade na tua igreja. Muito obrigado a Deus pela vida do João Marcos, sua família, todos os irmãos da igreja que contribuíram com a sua formação moral, espiritual. Obrigado a Deus, querido, por estar aqui com esses irmãos. Obrigado por ele estar cercado de homens de Deus aqui, que com ele somam nessa igreja e certamente serão usados pelo Senhor para a edificação do João. Ó Deus, usa-nos agora, dá-nos a bênção de falarmos com simplicidade, com clareza, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu vou dar como tema assim, eu escolhi um tema assim meio extravagante, mas ele já, só com o tema, os irmãos já vão entender totalmente o que eu quero dizer nesse momento. O meu tema é pastores, verdadeiramente pastores. Verdadeiramente pastores. Por quê? Será que existem pastores que não são verdadeiramente pastores? Infelizmente existem. Esse tem se tornado um título muito cobiçado. E é interessante, irmãos, que o título de pastor se tornou muito cobiçado nessa geração. Na minha juventude, ele não era assim tão cobiçado. Era até um certo ponto desprezado. Mas, por alguns motivos que os irmãos já sabem, se tornou um título assim muito cobiçado mesmo. E nessa cobiça surgiram como em nenhuma outra geração uma enormidade de falsos pastores. Uma enormidade de falsos pastores. Agora, onde há o falso, existe o verdadeiro, porque ninguém falsifica aquilo que não existe. Então, sempre que falam comigo dos falsos pastores, que a mídia está cheia de falsos pastores, eu falo, olha, fique atento que Deus pode te mostrar os verdadeiros. Porque onde há falsidade, tem alguma verdade que foi falsificada. Pois bem, então, irmãos, é uma geração marcada por muitos falsos pastores. Então, eu quero fazer aqui algumas reflexões, umas 3 ou 4 reflexões, com o seguinte objetivo. Primeiro, os irmãos mais novos na fé, iniciando na fé, podem ser um pouquinho ajudados a identificar a falsidade, discerni-la da verdade. E quanto a nós, os pastores, eu espero que essa reflexão também nos proteja, para que não venhamos nos tornar falsos pastores. O nosso caminho, assim como o caminho da fé, o caminho com Jesus, é um caminho estreito. É um caminho estreito. Estreito não significa ruim, eu sempre digo isso. Estreito não significa ruim. Você pode estar em um caminho largo, muito largo, mas esburacado, lameado, horroroso. E você pode também estar em um caminho bem estreitinho e maravilhoso. Eu sempre ilustro isso com uma experiência que eu vivi nos meus 12 anos em Curitiba. A gente vai a uma instância de águas minerais, fica a 45 quilômetros de Curitiba, e você pega uma estradinha de 12 quilômetros que vai para essa instância Ouro Fino. E você pega uma estradinha, mas muito estreita. Você vai de carro, se vem um carro um pouco maior, você quase que tem que parar. Mas essa estrada, na primavera, ela fica coberta de hortênsias de um lado do outro. A estrada é lisinha, limpinha, que você não vê nada de sujo dela. E eu sempre que ia ali, eu falava com a minha esposa, isso parece o caminho do céu, olha que estreitinho. Mas olha que quão perfumado ele é, tão florido. Mas a questão é o seguinte, por ser um caminho estreito, é com muita facilidade que a gente pode desviar-se dele. Caminho estreito, os limites também são pequenos. Então, descuidou, desvia. Graças a Deus, que por ser o caminho de Deus, tem muitos retornos. Tem muitos retornos. Já precisei utilizar algumas vezes esse retorno. Quando a gente pensa que está no caminho, na verdade já está fora. Já está fora. E se persistir, quanto mais persiste, mais distante vai ficando do caminho. Graças a Deus que há retorno. Há retorno. Pois bem, então o caminho do céu é estreito, Jesus disse, e do ministério pastoral também é estreito. É estreito.
Então, eu espero que essa reflexão, essa meditação, nos ajude a nós, os pastores, a prestarmos bastante atenção para que a gente não saia do caminho. Se sairmos, tem retorno, mas é bom quando não sai. Né? Diz que o sábio, ele aprende por observação. O tolo tem que experimentar o erro. O sábio olha o outro errando e já evita o erro. Né? Muito bem, então, diante disso, eu quero colocar aqui algumas reflexões que precisam se tornar no nosso coração como pastores convicções muito fortes dentro da gente. Mas uma convicção tão forte que a gente nem precisa mais falar nisso. Porque eu, na minha própria experiência, quando eu começo a falar muito de um assunto, repetidamente, estou sempre falando sobre aquilo, eu já cheguei à conclusão de que eu não estou muito convencido daquilo, então eu estou querendo me convencer. Depois que o meu coração fica totalmente convencido daquilo, eu não preciso mais ficar falando. A menos em um momento de necessidade. Então, muito bem, a primeira convicção que pela graça de Deus, que Deus coloque isso muito forte no coração do João Marcos, no nosso coração, pastores, renove no nosso coração, é a seguinte: não somos pastores por acaso. A nossa escolha para o pastorado foi, antes de tudo, a escolha de Deus. Essa convicção de que fomos escolhidos por Deus pode trazer ao nosso coração um contínuo sentimento de gratidão, de adoração, de submissão ao Deus que, por pura misericórdia, nos escolheu. Às vezes eu fico pensando, quanta gente melhor do que eu vi nas igrejas por onde passei. E nem de longe, algum dia, essas pessoas pensaram no ministério pastoral. Servem a Deus com amor, servem a Deus com dedicação. Eu, às vezes, ficava pensando, se eu fosse Deus, eu teria escolhido aquele irmão ali, não o Jorge. De coração, que eu já pensei muitas vezes. Se eu fosse Deus, eu teria pessoas melhores do que o Jorge para escolher para o pastorado. Mas ele me escolheu. E o João Marcos falou hoje de como que foi essa escolha de Deus dele para o pastorado. Jeremias declarou que a sua escolha foi feita por Deus ainda no ventre de sua mãe. Pedro foi escolhido e separado definitivamente por Jesus no seu primeiro encontro com o Senhor após a ressurreição. Pedro também não era lá dos melhores que o Senhor tinha para escolher, não, mas o escolheu. Pedro negou, Pedro falhou, Pedro até blasfemou, dizem os entendidos do Novo Testamento, que naqueles impropérios de Pedro, algumas traduções dizem impropérios, porque ninguém nunca quis traduzir o que realmente Pedro falou, dando a ideia de que ele falou ofensas mesmo, para convencer os inimigos que ele não tinha nada a ver com Jesus. Então Jesus tinha pessoas melhores do que Pedro, mas Jesus escolheu a Pedro. E Jesus insistiu com Pedro. E depois, no dia da ressurreição, Jesus deixou um recado para os discípulos. E no recado estava dito o seguinte: vá, diga aos meus discípulos, diga a Pedro. Por que meus discípulos e Pedro? Porque Pedro havia saído do caminho. Pedro já não estava mais no caminho estreito. Pedro havia negado Jesus e se excluído do propósito de Jesus. Mas Jesus não excluiu Pedro do seu coração. Diga aos meus discípulos e a Pedro. Então Jesus foi ao encontro de Pedro depois da ressurreição. E Jesus então restaurou naquele encontro com Pedro. Os irmãos leem: Pedro, amas-me mais do que estes, amas-me mais do que aqueles. Jesus ali restaurou a fé, restaurou o amor, restaurou a esperança no coração de Pedro, e depois de fazer essa obra maravilhosa, disse: agora, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Apascenta. Jesus o escolheu para apacentar as suas ovelhas. As suas ovelhas. Meus queridos irmãos, agora, Pedro está falando nesse texto aqui aos presbíteros que estão entre vós. Nós, os batistas, não temos esse título de presbítero da igreja.
nem de bispo, e muito menos de apóstolo. Mas nós entendemos que o nosso ofício pastoral reúne as funções de presbítero, como conselheiros que somos, e como bispos, como administradores que somos. Então, na verdade, pastor, bispo e presbítero para nós são funções de uma mesma pessoa. Então, Pedro agora está falando aos seus colegas presbíteros, e ele diz o seguinte: admoesto eu, que sou também presbítero, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar, apacentem o rebanho de Deus. Pedro foi chamado pessoalmente por Jesus. Esses presbíteros não foram assim chamados tete a tete, mas Pedro os reconheceu em pé de igualdade com ele. Então, certamente, Pedro entendia, cria, que mesmo Jesus não estando mais aqui fisicamente para chamar pessoalmente alguém, Jesus tem uma forma, tem um meio, tem um jeito de continuar chamando pessoalmente aqueles que vão servi-lo no ministério pastoral. Então, a primeira coisa, precisamos ter essa convicção: eu fui escolhido por Deus. E é muito bom que a gente sempre pense, não por causa de mim, mas apesar de mim. Apesar de mim. João Marcos, pela graça de Deus, ele foi criado cercado por uma família muito preciosa, muito abençoada, que evitou, que protegeu de tal maneira que ele não teve tantos desvios na infância, na adolescência, não se machucou no mundo, não entrou de cara do mundo. Então o inimigo poderia tentá-lo, lá, quem sabe, olha, você é muito puro, você é muito isso, muito aquilo. Eu já tive uma adolescência perdida, com 9 anos de idade já fumava, com 16 anos de idade experimentei drogas, e até os 20 anos de idade foi uma perdição só. Passei por centro de Umbanda, tem marca de gilete aqui, foi uma desgraça só, até a conversão. Deus me livrou, Deus me tirou daquele buraco. Essa foi a manifestação da graça de Deus na minha vida. E a manifestação da graça de Deus na vida de João Marcos? Da mesma maneira. Eu caí no buraco e Deus me tirou. Para João, Deus tapou o buraco, aplainou o caminho, e a graça de Deus o protegeu. A graça de Deus o livrou. A graça de Deus fechou o buraco. Seus pais auxiliaram, mas quem fez essa obra foi Deus. Seus pais cooperaram, eu vi essa cooperação deles. Mas se não fosse a graça de Deus na sua vida, não haveria cooperação de pai ou mãe que daria jeito. A tendência, a natureza do ser humano no pecado é pular nos buracos mesmo. Então, convicção de que fomos escolhidos por Deus. Segundo, eu até lembrei eu estava dizendo aqui que Deus sempre tem um jeito de fazer a gente entender. E eu fiquei pensando, quando eu comecei a entender que Deus me queria no ministério, como que isso começou? Eu tinha 5 anos de idade, morava na roça, meu pai é alcoólatra, nem se falava em qualquer tipo de religião na minha casa, e um dia aparece lá na roça um pastor presbiteriano, e ele conversa com meu pai no bar, faz amizade. Ele estava indo visitar uma família de ovelhas lá na roça, marca uma visita na casa do meu pai, e 3 meses depois ele volta, e lá em casa ele conta a parábola do filho pródigo para a nossa família e alguns vizinhos, ilustrando a parábola num flanelógrafo, e eu tinha 5 anos de idade, e eu lembro nitidamente que eu ouvi a parábola todinha, entendi a parábola, amo essa parábola, já compus uma poesia, uma música nessa parábola, e quando o pastor Pedro Marchon terminou a pregação, eu falei bem assim: quando eu crescer eu quero ser igual a esse homem. Tinha 5 anos. 15 anos depois vem a conversão. 2 anos depois da conversão começa aquela vozinha interna mexendo com a gente. Então, moral da história: precisamos ter a convicção de que fomos chamados. Como pastores, nós precisamos ter plena convicção que a nossa missão especial, fundamental, é cuidar do rebanho de Deus. Essa é a nossa função principal. Cuidar do rebanho de Deus. Ele diz: apacentai o rebanho de Deus.
Apacentai o rebanho de Deus. Pedro está repetindo aqui para os presbíteros o que ele ouviu de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Cuidar do rebanho de Deus é a nossa missão principal. Tem muitas outras coisas que, como pastor, a gente tem que fazer da igreja. Mas sempre sabendo que a prioridade são vidas. A prioridade são vidas, e não só as vidas de fora, mas as vidas de dentro. Porque também, especialmente as ovelhas, né? Porque há uma tendência quando o pastor quer que a igreja cresça, e quer que cresça, e quer que cresça. Eu sofri muito com essa, que hoje eu já acho até que era uma tentação que me perseguia, né? De querer fazer a igreja crescer a todo custo. A gente acaba esquecendo de cuidar das ovelhas do Senhor que nos foram confiadas. A gente acaba esquecendo. Tem idosos que ficam esquecidos, tem doentes que ficam esquecidos. Tem idosos, eu tenho visto idosas, que às vezes fica 2, 3 anos sem poder ir à reunião da igreja e fica lá isolado, nunca mais participa de uma ceia, nunca mais, entendeu? Então, a nossa missão principal é cuidar do rebanho de Deus. O rebanho é de Deus e não nosso. Pois bem, na virada do milênio, 99, eu fui a uma conferência para pastores, que o tema da conferência era Pastores para o século XXI. E veio um especialista em comunicação, informática, tecnologia. O cara era expert mesmo nisso, um pastor. Mas, olha, ele falou o que o pastor precisaria saber de tecnologia, de tantas coisas no século XXI, mas era tanta coisa, mas tanta coisa, que eu lembro que quando terminou a preleção dele, nós fomos almoçar e um colega estava bem deprimido, falou bem assim, nossa, pai, eu estou fora, eu mal sei discar um celular, mal sei. Como que eu vou virar se realmente um pastor no século XXI vai ter que saber tudo isso? Eu estou com 60 anos, eu acho que eu estou fora. Eu me senti assim, ó, não vou ter condições de ser pastor. Aí eu virei para ele e falei, rapaz, eu sou tão analfabeto em tecnologia quanto você. Mas eu vi nessa palavra dele uma oportunidade para nós tremenda, tremenda. Eu falei, olha, pelo que eu vi ali, a pastorada mais jovem então ficou tão empolgada, mas vai ter tantos pastores cuidando de tanta coisa que não é prioridade, e com isso vai ter tanta gente carente nas nossas igrejas, carente de uma oração, carente de um acompanhamento, carente de um abraço, carente de um afeto, carente de um companheirismo, e aí vai ser a nossa brecha. É aí que vai ser a nossa área. Eles vão cuidar de tecnologia, a gente vai cuidar de gente. Né? Porque para a tecnologia nós poderemos até contratar alguém. Né? Então, a nossa missão principal é apacentar o rebanho de Deus. Como pastores, nossa missão é cuidar do rebanho de Deus do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E isso não é de qualquer jeito. O jeito de Deus é nos ensinado em sua palavra. Nas epístolas pastorais, Timóteo, Tito, a gente aprende muito do jeito de Deus, mas nesses versículos 2 e 3 aqui nós temos uma pequena luz. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Olha o jeito de Deus. Não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância. Diz que todo pastor que trabalha para Deus por salário, se o diabo oferecer o dobro, ele vai. Não por força, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Então, é do jeito de Deus e não de qualquer jeito. Meus queridos, nós podemos ter uma noção daqueles que entenderam isso em relação àqueles que não entenderam, através de um contraste que eu achei muito interessante. Eu li em um boletim que dizia bem assim, como ter uma noção da diferença entre verdadeiros pastores e falsos pastores. Já que o meu tema é pastores, verdadeiramente pastores. Qual é a diferença?
Aí ele diz, o falso pastor é, por natureza, um manipulador que usa as pessoas em seus projetos de poder pessoal. O falso pastor vê a igreja como um negócio, onde o que importa são as metas, os números e os lucros. Seu desejo é dominar as mentes e corações e vontades das pessoas. Jesus comparou os falsos pastores a lobos devoradores. E o pastor Ludovico, Osmar Ludovico, é um pastor presbiteriano, eu prometo que é a última vez que eu cito os primos aqui, tá? Ó, não brinque com isso, tá? Porque uma vez eu brinquei com um presbiteriano, o primo, ele falou, porque Deus é seu tio? Porque meu, ele é pai. Então, para por aí, tá bom? Mas o pastor reverendo, né, como eles gostam, Osmar Ludovico, ele escreveu a diferença entre pastores e lobos. Ele diz, pastores se interessam pelas ovelhas, lobos se interessam apenas pelo seu leite, sua lã e sua carne. Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam delas. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores buscam o bem das ovelhas, lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores choram pelas ovelhas, lobos as fazem chorar. Pastores vivem de salários, lobos enriquecem, vivem de grandes investimentos. Pastores são usados por Deus, lobos usam o nome de Deus para seus propósitos. E então, irmãos, finalmente, voltando ao nosso texto, esse versículo 2 e 3 diz, vou repetir o verso 2 e 3, não como apacentai o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. Esse exemplo tem dois aspectos muito importantes. É claro, das coisas positivas, integridade, tudo mais. Mas eu creio que essa questão de que o pastor tem que ser o exemplo, aquele homem intocável, aquele homem de integridade impoluta, isso eu acho que já está muito bem firmado na nossa mentalidade evangélica, especialmente das igrejas históricas. O pastor, onde está, o melhor testemunho tem que ser o dele. Então, quando eu vi isso aqui, que o pastor precisa servir de exemplo, eu pensei que nós precisamos oferecer a nossa vida também como exemplo de humanidade, de fragilidade, de possibilidade de errar. Isso, feito com sinceridade, diante de Deus, com quebrantamento, pode abençoar muito o rebanho. Aí eu peço licença aos irmãos, eu já estou concluindo, para contar uma experiência que me marcou muito. Eu tinha uns 2 anos de casado, e naquele períodozinho assim do ajuste, né? Eu estou casado há 37 anos, me casaria novamente com a Rita, foi uma graça de Deus na minha vida, tem sido, mas naquele período do início do casal, ajuste, ela tem temperamento muito forte, o meu também, e em um domingo, em Curitiba, nós tivemos um desentendimento no sábado à noite, que esse negócio se estendeu para o domingo, e no domingo nós passamos praticamente o dia sem nos falar. Como dizia antes, emburrados. E quando chegou a noite, fomos para o culto, e eu estava abalado mesmo. E chegamos lá, a igreja lotada, o templo lotado, mas lotado. O templo cabia 200 pessoas, tinha 250 dentro. E eu entrei abalado. E fiquei lá atrás do púlpito. Naquela época ficava gente lá atrás, escondidinha ali. A minha esposa é musicista, então ela comandando a música, e eu lá. Daqui a pouco ela manda um bilhetinho de uma criança. Amor, me perdoa. Aí eu olhei e fiz bem assim. E aquele negócio foi pesando. Quando chegou a hora de eu pregar, irmãos, eu não aguentava. Eu cheguei lá na frente e falei bem assim, irmão Arim Lima e irmã Genesi, era um casal muito querido, maduro, bom pregador, tinha ido do Rio para Curitiba. Eu quero convidar o irmão aqui à frente com a irmã Genesi. A irmã Arim veio sem entender nada.
Chegou lá no púlpito, a igreja lotada. Eu falei, irmão Ari, é o seguinte, eu e a minha esposa estamos brigados desde ontem. O pessoal, e eu não vou conseguir pregar. E eu chamei aqui o irmão para duas coisas. Primeiro, se a Rita aceitar vir aqui, nós vamos nos ajoelhar. O senhor e a irmã Genesi vão impor as mãos sobre nós e orar, pedindo a Deus para ter misericórdia da nossa vida. O irmão Ari era um moreninho, assim, bem queimadinho, ele ficou um alemão. Ficou aquele silêncio na igreja. Aí a Rita veio. Quando nós nos ajoelhamos, irmãos, eu tenho essa história nítida. O irmão Moisés e Iraci, era um casal, ele era diácono. Pastor, peça a palavra. O senhor disse que está desde ontem, o senhor e a irmã Rita desentenderam-se. Eu e a Iraci estamos há 15 dias sem nos falar, então eu quero que o irmão Arinho ore por nós também. Vieram. Daqui a pouco eu lá, pastor, tem um mês que eu não falo com a minha mãe, com meu pai. Irmãos, ó, de coração, diante de Deus, juntou umas 30 pessoas. Aí a igreja ficou em pé, o irmão Arinho e a irmã Genesi oraram, aí criou aquele fervo, naturalmente, sem ninguém forçar. Amém, amém, opera, Senhor. Quando o irmão Arinho terminou de orar, eu levantei, aí a Rita me abraçou. Aí nos abraçamos e choramos. Aí começou a igreja quase toda a chorar. Aí eu falei, irmão Arinho, irmã Genesi, pode voltar para sentar que eu agora já posso pregar. Preguei. Teve decisões. Fiquei lá nesse pastorado 6 anos, fui embora, depois voltei a convite da mesma igreja, significando que revelar essa fragilidade minha, revelar essa minha fraqueza, não me atrapalhou diante daqueles irmãos. Até hoje, estou fora de Curitiba há anos, é raro um ano que eu não vou lá nessa igreja pregar. Então, significa que servir de exemplo, significa também não esconder a sua humanidade, não esconder a sua fragilidade, não permitir que a igreja tenha uma imagem de super-homem sua. Irmãos, eu prometi que ia terminar, eu prometo que agora eu vou terminar mesmo. Mas olha só, eu já estou mentindo aqui, né? Os irmãos tenham misericórdia. Mas eu agora, há pouco tempo, veio aquela luz assim na minha mente, eu estava meditando sobre santidade. E veio à minha mente a seguinte convicção. O que é santidade? Santidade é a nossa humanização. Humanização. Quando o primeiro casal pecou lá no jardim, a proposta de Satanás foi o quê? Se você fizer isso, você vai ser como Deus. E o ser humano parece que carrega isso dentro de si, de querer ser como Deus. E Deus, então, fez o seguinte, não, eu não quero que você seja como eu, porque não há outro Deus além de mim. Eu quero que você seja gente. Tanto eu não quero que você seja Deus, que ele enviou o seu filho que se fez gente. Então, na verdade, a santificação, a santidade nos humaniza. O pecado nos diviniza. O pecado nos diviniza. E quanto mais pecamos, mais divinos vamos ficando. Só que é uma divindade falsa. É uma divindade que se opõe ao único Deus verdadeiro. Tanto é que quando uma pessoa é muito ruim, a gente diz, fulano é desumano. Quando é uma pessoa boa, ela é humana. A santificação nos humaniza. Então, quando diz que nós devemos ser exemplo para o rebanho, entre tantas coisas que nós já sabemos, eu gostaria de destacar essa. A gente ser exemplo de humanidade. De humanidade. Humanidade. Carregamos em vaso de barro um tesouro prometido, uma graça inexplicável. A graça de Deus está sobre as nossas vidas, a sua misericórdia, a sua bondade e tantas coisas mais. Mas carregamos isso em vaso de barro, os nossos irmãos carregam também, e isso pode nos ajudar a sermos pastores bem empáticos e solidários. Que Deus nos abençoe, mas eu tenho um último ponto. Como pastores, a nossa missão será recompensada por Deus. Seremos recompensados por Deus. Ele diz aqui, e quando aparecer o sumo pastor, vocês alcançarão a coroa
de glória, a incorruptível coroa de glória. Coroa na Bíblia simboliza poder, autoridade, mas simboliza também recompensa. Então ele está falando aos presbíteros que agindo assim, 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 haverá recompensa, recompensa. E essa recompensa é no céu? É atemporal? É eterna? Sim, claro que sim. Mas essa recompensa é temporal também. É temporal também. Se nós formos pastores sensíveis a essas convicções, eu creio que Deus pode trazer muitas recompensas já nessa vida. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa, maravilhosa é ver nossos filhos, por exemplo, amando a Deus, servindo a Deus. Que coisa! Eu fiquei 12 dias na casa do meu filho, lá em Minas, e vendo o André cuidando do Luca, toda noite orando com ele, ensinando historinhas da Bíblia para ele. Eu fui lá ensinar, eu falo, não, vovô, quem faz isso é o meu pai. Só quando meu pai está fora que outra pessoa faz, aí a minha mãe faz. E aí eu ficava olhando lá o que eu fiz tantas e tantas vezes, a infância dele todinha ali, orando, ensinando. Agora eu vendo ele fazendo com seu filho. Chego em Volta Redonda, vejo a minha filha e meu genro fazendo com a minha neta. Aos domingos, meu filho com seus filhos indo para a igreja, como sempre foram comigo. E tantos buracos que eu caí da minha vida, caí na minha juventude. Foi uma luta para Deus me tirar, vim do buraco com tantas cicatrizes. E hoje saber que o meu filho já não tem essas marcas, essas cicatrizes. Minha filha não tem. Deus, eu considero isso já é recompensa. Recompensa, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Amém. E a Bíblia diz que nossa recompensa é temporal, pois o ministério traz muitas alegrias, filhos na fé, e temos a recompensa eterna. Daniel 12:3 diz que os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Paulo, em final de carreira, declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo tem a expectativa de uma coroa dada por Jesus, e ele diz, não somente a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. Pastor Vitor amou a juventude toda a vinda do Senhor. Nós temos amado a vinda do Senhor e temos essa promessa de recompensa no tempo e melhor ainda na eternidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe. Eu me sinto muito abençoado estando aqui com os irmãos. Pastor Vitor, por favor. Deus te abençoe, pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastores, verdadeiramente pastores, né? Isso. Que desafio. Que desafio. Que Deus possa abençoar pastor Jorge. Que Deus abençoe cada um de nós, pastores. Aproveito aí para pedir aos irmãos para orarem, né? Pastor é movido à oração, né? Antigamente tinha uns carros que diziam assim, movido a álcool. Sempre que eu lia aquilo lá, eu pensava, o pastor também é movido, mas não a álcool, a oração, né? Uma das experiências mais gostosas é quando alguém chega e diz, pastor, Deus me acordou para orar pelo irmão. Porque quando Deus acorda você, eu posso dormir, né? Então Deus acorda você para orar e eu posso dar mais uma dormida, né? Mas, e eu louvo a Deus, e uma das bênçãos dessa igreja é que ela tem sido uma igreja que ora pelos seus pastores. E eu sou muito grato a Deus por isso, né? Pelo sustento, porque é exatamente aquilo que nós ouvimos nessa noite, né? Pastor é homem, né? Eu sempre costumo brincar, especialmente com os noivos, né? Alguém que chega para mim e diz, pastor, eu encontrei uma mulher de Deus. Ah, irmãos, eu fico muito nervoso com isso.
né? Pastor, vou me casar com um homem de Deus. Eu fico desesperado quando alguém chega para mim e diz que vai casar com um homem de Deus, porque eu lembro, mas é homem. Você não vai casar com Deus, não. Você vai casar com um homem. Não esqueça disso, não, né? Então, realmente, é isso mesmo, né? Nós somos frágeis e pela graça do Senhor. E ainda mais a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, né? Então, como eu costumava dizer também, Deus só chama gente ruim para o ministério, né? Deus só chama os ruinzinhos para o ministério para demonstrar neles a graça, a maravilhosa graça de Deus. Que bom ter esse querido e amado colega aqui conosco, e nós estamos já caminhando para o final, e teremos agora então o momento de consagração. É sempre um momento muito aguardado, muito especial, e eu quero então convidar o secretário do concílio, o pastor Felipe Cantarino, para a leitura da ata, e logo após então teremos a oração de consagração, a entrega da Bíblia. Vamos ouvir então, pastor Felipe, está com o microfone? Ata de concílio de consagração ao ministério pastoral. No 20º dia do mês de julho de 2019, às 16h40, no templo da Primeira Igreja Batista de Copacabana, Rua Décio Vilares, 194, bairro Peixoto, tendo sido convocado previamente o presente concílio, reuniu-se sob a liderança do pastor titular da igreja, Vitor Manuel Valente, que convidou os pastores presentes para a formação do concílio de exame do irmão João Marcos Tavares Ferreira. O concílio ficou assim constituído: presidente, pastor Vitor Manuel Valente; secretário, pastor Felipe Cantarino do Couto; examinador, pastor Juan de Paula Santos Siqueira; oração consagratória, pastor Luiz Otávio Prates Mazzoni Andrade; entrega da Bíblia, pastor Roberto Tomás; sermão ocasional, pastor Jorge Luiz Gouveia Vieira. O plenário do concílio foi composto pelos seguintes pastores: pastor Vitor Manuel Valente, Primeira Igreja Batista de Copacabana; pastor Roberto Tomás do Nascimento, Primeira Igreja Batista de Copacabana; pastor Juan de Paula Santos Siqueira, Primeira Igreja Batista de Copacabana; pastor Luiz Otávio Prates Mazzoni Andrade, Primeira Igreja Batista de Copacabana; pastor Ebeneze Alves da Silva, Primeira Igreja Batista de Copacabana; pastor Jorge Luiz Gouveia Vieira, Igreja Batista do Braga; pastor Valdeci Pereira, Igreja Batista Santa Marta; pastor Alex Romano Rodrigues, Igreja Batista Jardim de Arimateia. O presidente concedeu a ordem ao examinador, pastor Juan de Paula Santos Siqueira, que iniciou dando a palavra ao candidato para ouvir o seu testemunho de vida e chamado. Por causa do testemunho de fé e convicção do seu chamado pastoral, o candidato recebeu a devida aprovação dos pastores presentes no concílio. Posteriormente, deu a palavra novamente ao candidato para a leitura de sua suma teológica. O examinador entendeu que a leitura satisfez os tópicos de eclesiologia e teologia. Posteriormente, o presidente, tomando a palavra, questionou se havia alguma pergunta por parte do plenário, o que não houve. O concílio, assim, encerrando sua atividade avaliativa, deu por satisfeito e a palavra retornou ao presidente, que consultou os componentes do plenário sobre a aprovação do candidato ao ministério pastoral. Por unanimidade, o concílio recomendou à igreja a consagração ao santo ministério da palavra, o irmão João Marcos Tavares Ferreira. Encerrada esta parte, o presidente do concílio declarou a suspensão dos trabalhos logo após a oração, às 17h58, com retorno às 19h30 do mesmo dia para o culto de consagração, convidando a todos os presentes a participarem. O culto teve início às 19h34. Reabertura do concílio. No 20º dia do mês de julho de 2019, às 19h35, reaberta a sessão do concílio pelo presidente, pastor Vitor Manuel Valente, tendo em vista o ato de consagração do João Marcos Tavares Ferreira, foram convocados os pastores presentes para sua composição. O pastor Felipe Cantarino do Couto, secretário do concílio, comunica à igreja que o candidato foi aprovado no exame realizado anteriormente. Após a mensagem do pastor Jorge Luiz Gouveia Vieira,
com base na palavra, com base no texto de 1 Pedro 5, 1 a 4, com o tema Pastores verdadeiramente pastores. Os conciliares serão convidados para o ato de imposição de mãos. Aqui, já no passado, foram convidados para o ato de imposição de mãos. E assim nós vamos prosseguir com a oração da consagração, entrega da Bíblia pelo pastor Roberto Tomás, e posteriormente será declarado o encerramento do concílio e o mesmo será dissolvido. Amém. Quero convidar então o irmão João Marcos, pastor João Marcos, para chegar aqui à frente, convidar os pastores. Pode ser aqui em cima, fica melhor, não pode? Pode ser aqui? Você pode ajoelhar? Com certeza. Convidar os irmãos a se colocarem de pé. Irmãos, esse é um momento solene, né? Em que, então, nós estaremos orando agora, nesse instante, impondo as mãos sobre a vida de João Marcos, e esta imposição de mãos, que é bíblica, então, o Senhor estará ungindo com poder e graça, para que eu seja um pastor, verdadeiramente pastor. Amém. Quero convidar nesse instante o pastor Ebenezer para fazer esta oração. Oremos. Senhor, nesta hora nós glorificamos o Teu santo nome, bendizemos o Teu nome pela existência de João Marcos. O Senhor o moldou, o Senhor o formou no ventre da sua mãe junto com o seu pai, e é chegado o dia da consagração do Teu servo. O Senhor o guardou, o Senhor o preparou, o Senhor o capacitou, o Senhor colocou o desejo no seu coração de servir ao Senhor, de ser um instrumento poderoso para a proclamação do Teu santo nome. Pai, um dispenseiro, um servo nas Tuas mãos, este que vai cuidar das Tuas ovelhas, Senhor. Por isso, nesta hora, nós Te glorificamos, porque sabemos que o Senhor vai derramar um óleo sobre o Teu filho nesta hora. O Senhor está derramando um óleo fresco sobre sua cabeça. O Senhor está derramando vinho novo sobre o Teu filho nesta hora. Em primeiro lugar, em santidade, ele é separado para servir ao Senhor, ser um servo nas Tuas mãos, sensível à voz do Santo Espírito de Deus, para cuidar das Tuas ovelhas, para apacentar as Suas ovelhas, consolar as Suas ovelhas. Senhor, está cuidando daquelas que pertencem ao Senhor. Por isso, nesta hora, nós, Pai, Te glorificamos, porque Ele é consagrado neste momento ao serviço pastoral, a um serviço de glorificar, de proclamar, de render serviços e honras e louvores ao nosso Salvador, a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso dono. E Pai, nesta noite, com muita alegria, que o Senhor abençoe o Seu filho nas copiosas bênçãos, com paciência, com inteligência, com graça, com sensibilidade, com sabedoria, com humildade, Senhor, com compaixão por vidas, que o Senhor o capacite. Como bom, como é lindo os pés e formosos daqueles que proclamam o Evangelho. Pai, sabemos que no seu interior existe compaixão por vidas, desejos de cuidar de vidas, de cuidar das almas e ovelhas que pertencem ao Senhor. Capacite o Teu filho nesta hora, que a Tua graça e favor resplandeça na vida do Teu filho, do Teu servo nesta hora. Pai, nós Te agradecemos, porque é mais um trabalhador para a seara, mais um para proclamar o Teu reino, para invocar a Tua presença, para a transformação de vidas de oprimidos e cativos. Mas Pai, obrigado, porque ele é jovem. Jovem vos escolhi porque sois fortes e já venceste, Pai, na sua juventude
juventude, o pastor João Marcos se levanta para servir ao Senhor, com o vigor da juventude, com capacidade intelectual, com disposição física, com o seu casamento, com a unidade com a sua esposa. Senhor, que tudo que o João Marcos faça seja para a glória e para a honra e para o louvor do seu nome. Pai, nós o consagramos nesta hora como ministro do Evangelho, e que toda glória, toda honra e toda adoração seja dada a Ti, eterna e eternamente. E o povo de Deus diz: amém. Deus. Os irmãos podem assentar. Teremos agora o momento da entrega da Bíblia. Será feita pelo pastor Roberto Tomás. João, nós só temos uma coisa a falar para esse mundo, e falar sempre em tempo e fora de tempo, é falar da palavra. Sabe, a palavra sempre vai ser a bússola, a grande bússola do ministério pastoral. Não importa o tempo, não importa a época, não importa o momento, o homem, nós sempre necessitaremos da palavra, de ouvir a palavra, de entender a palavra. E o pastor tem como grande compromisso no chamado dele esse, de pregar a palavra, no tempo e fora do tempo. Então, João, que a palavra, a ministração da palavra, seja a grande marca do seu ministério. Sabe, nas qualidades lá que o apóstolo Paulo exige a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e 3, são 17 qualidades. São 17. Sabe, mas na prática ministerial, só 2 são técnicas. E uma delas é a palavra. O pastor ele tem que ser apto a ensinar a palavra. Porque a restante tudo é caráter. É caráter. Mas nós não podemos saber muitas coisas na igreja. E graças a Deus você sabe muito. Muito mesmo. Deus te abençoou com isso. Mas que essa seja sempre uma marca no seu ministério, de ensinar a palavra. A outra coisa sobre a palavra, que não existe momento difícil para se pregar a palavra. Sabe, nós às vezes entramos numa caminhada de acharmos que a época X, a época Y, que isso dificultou as pessoas de ouvirem a palavra, de aprenderem a palavra. Não, a palavra ela é irresistível. Ela é martelo que esmiuça a pedra. Ela quebra corações. A palavra ela não volta vazia. A palavra é poderosa para trazer o homem morto à vida. Sabe, na época mais terrível na história desse planeta, a Bíblia diz que trevas cobriam a face da terra. Pensa numa época complicada para se pregar a palavra. É a época de Gênesis 1. Só que diz a Bíblia, e nós cremos na palavra, que a palavra disse: haja luz. Então no meio das trevas surgiu a luz. Então não existe época difícil para se pregar a palavra. O que nós precisamos ter pessoas dispostas a pregarem a palavra, crendo que ela nunca voltará vazia. Porque se a palavra nos mudou, ela tem poder para mudar qualquer um, João. Qualquer pessoa pode ser impactada pela palavra, porque nós estávamos muito lá atrás e ela nos mudou. Então que a Bíblia, que a palavra de Deus, não importa se ela está aqui ou se ela hoje está no aplicativo ou se ela vai ser não importa, é a palavra de Deus. Pregue esta palavra. Então que Deus te abençoe. É um presente dessa igreja, sabe, crendo que você assumiu um compromisso com a palavra, e é por isso que você está aqui. E o desejo dessa igreja é que você marque o seu ministério como um pregador desta palavra que é do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, João.
Vamos ficar de pé. E estamos encerrando, cantando o hino. Este hino é o chamado hino dos pastores, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Quero convidar a igreja então a cantar com muita alegria este hino 579. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem assentar e nós vamos dar a palavra agora ao pastor João Marcos. Ele está com a palavra, vai encerrar esse culto com a oração e a bênção apostólica, e com a oração e a bênção então encerramos e dissolvemos este concílio. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Eu louvo a Deus por esta vida preciosa. E Primeira Igreja Batista de Copacabana, nós temos mais um pastor agora conosco, amém? Merece realmente louvar o Senhor. Pode louvar com uma salva de palmas bem forte.
Uma salva de palmas bem forte, né? A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. E vamos ouvir o novel pastor. Querida igreja, que alegria, que privilégio, que honra poder estar aqui agora, né? Queria agradecer mesmo a Deus porque Ele me manteve de pé ao longo desses anos e me chamou, permitiu que chegasse até aqui nesse momento, né? Eu glorifico e honro o nome dEle por tudo isso, por tudo que Ele tem feito, faz e fará. Agradeço muito a Ele, agradeço a minha esposa que Deus me deu, né? Tão pedida, tão aguardada, e Deus permitiu que ela chegasse, e hoje ver a felicidade, a alegria, a empolgação dela com esse dia, com esse momento, me faz muito feliz, né? Ver ela feliz me faz feliz. Agradeço a Deus pela vida dela, meus pais, né, que me ensinaram, que me criaram. Toda a minha família, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha Alice, pelo apoio de sempre. Agradeço a essa igreja que me acolheu de forma tão graciosa. Em 2011, quando eu cheguei aqui, né, essa igreja foi braços do Senhor aqui no Rio de Janeiro para me abraçar e cuidar de mim aqui. E pelos pastores dessa igreja que investiram em mim, que acreditaram, por todos os meus líderes, né, que tive ao longo desse tempo, né, meu mentor, pastor Roberto, pastor Vitor, meu pastor. Está aqui o Felipe Barcelos Barça, que agradeço a Deus porque Deus usou ele na minha vida foi uma pessoa que confiou, que foi um Barnabé na minha vida aqui, e a todos os líderes que Deus colocou aqui para me abençoar ao longo desse tempo, e especialmente aos pastores, e pastor Jorge, que foi meu primeiro pastor, né, que Deus permitiu que me pastoreasse durante o início da minha vida. Privilégio ter ouvido a palavra tão inspirada, inspirativa, abençoada nessa noite. E é cada um dessa igreja, né, que faz essa igreja que eu amo tanto, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Estou vendo aqui amigos que vieram amigos que vieram de longe, amigos que vieram de perto, amigos de muito tempo, amigos de pouco tempo. Prazer mesmo, privilégio ter vocês aqui. Muito obrigado a todos os meus parentes, primos, tios, né, tios de sangue, tios de consideração. Muito obrigado, privilégio mesmo. E coloco à disposição dessa igreja, continuo à disposição dessa igreja para poder servir e abençoar e ajudar conforme Deus permitir. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelo amor de cada um de vocês, que realmente eu sinto ao longo de todos esses anos aqui. Muito obrigado mesmo, e de fato a Deus a glória, o louvor, né, e a honra por este momento e por essa noite, por esse privilégio. Deus, que alegria, Pai, podermos participar deste momento festivo, deste momento alegre, Pai, deste momento abençoado que o Senhor tem permitido, Pai, a nós vivermos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor
começou a boa obra na nossa vida, nos chamou, Deus nos resgatou, nos tirou das trevas, do pecado. O Senhor nos mostrou o caminho, nos mostrou o seu Filho Jesus. O Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos e nós pudemos enxergar. Deus, louvamos o teu nome, Pai, engrandecemos a ti. Deus, te honramos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, hoje, nessa noite e sempre. Que nossas vidas possam ser vidas, Pai, que adorem ao Senhor, que honrem ao Senhor. Deus, e que a gente possa levar o teu amor, Deus, para esse mundo, Deus, para esse bairro, Deus, para essa cidade. Nós queremos ver, Deus, este mundo, essa cidade, esse estado, esse país transformados pelo poder do Evangelho que começou em nós, ó Deus. E se o Senhor pode transformar cada uma das nossas vidas, o Senhor pode transformar, Deus, esse mundo, esse país. Deus, então nós clamamos, Pai, obrigado pela primeira igreja batista em Copacabana. Obrigado, Senhor, por essa igreja tão amada, Senhor, pelos nossos pastores. Obrigado porque o Senhor levantou aqui homens, Pai, fiéis, para poderem pastorear, pastores verdadeiramente pastores. Obrigado porque o Senhor levantou, Deus, e hoje o Senhor permite que nós sejamos pastoreados pelo Senhor e por estes homens do Senhor aqui. Deus, que essa igreja seja sempre viva, Pai, seja sempre avivada, seja sempre, Deus, esteja sempre caminhando conforme o que o Senhor deseja, Deus. Que os seus planos, Pai, os seus objetivos, Deus, os seus caminhos para nós estejam sempre claros, Deus. E que o Senhor vá à frente, aplainando, Deus, e nos permita viver a cada dia o verdadeiro Evangelho. Deus, e nós clamamos que o Senhor levante mais pastores, Pai, mais pregadores, Deus, mais líderes, mais obreiros, Pai, mais pessoas dispostas, Deus, a arregaçar a manga e falar sim para o seu chamado, Deus, para servir, para caminhar ao Senhor, junto ao Senhor, Deus, e para fazer a colheita deste campo, Pai, que já está pronto para ser colhido. Nos dê coragem, Pai, intrepidez, autoridade, para irmos, levarmos o Teu Evangelho e pregarmos, Pai, a todos o amor que nos transformou e o amor que pode transformar a cada um. Deus, e que o Senhor, Deus, com o seu grande amor, que Jesus, com a sua maravilhosa graça, o Espírito Santo, com todas as consolações e o conforto, estejam com cada um aqui, com todas as famílias aqui representadas, hoje, amanhã e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Vou pedir que o pastor João Marcos e a esposa fiquem ali no hall, por gentileza. Vocês já podem se dirigir lá. Eles vão receber então lá os cumprimentos dos irmãos, enquanto nós de pé, então terminamos louvando, exaltando o nome do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Vão na paz e na graça do Senhor Jesus.